Texto é João 10, de 1 a 18. Diz assim o texto sagrado: Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta, e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam dele. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem a sua voz. Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele estava dizendo, o que ele queria dizer. Por isso ele a explicou dizendo: Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Sim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto ou pastagem. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que lhes possa dar a vida, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que traga satisfação. Eu sou o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem a ele, pois ele não é o seu pastor. Então o lobo os ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece e eu também o conheço, e eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão nesse curral, devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Você pode repetir comigo essa frase? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos ler novamente? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para torná-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que meu Pai ordenou. Que Deus abençoe sua palavra lida em nossos corações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque nós estamos reunidos em Teu nome. E a nossa oração é essa, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração. Obrigado pela condução do Senhor em nossa igreja. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor e nada temos sentido falta. E o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E como é bom, Senhor, perceber e sentir a Tua presença santa entre nós, nos constrangendo a viver para a honra e glória do Teu nome. Nos deu, Deus, um coração grato pelo pastoreio do Senhor, e eu Te agradeço pelo privilégio de ter sido chamado e colocado nessa nobre função. Permita, Deus, que eu possa amar o meu rebanho, o rebanho que pertence ao Senhor e que o Senhor me entregou, e que nós possamos caminhar juntos para a honra e glória do Teu nome. Fale conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. A minha fala nessa noite é para que você e eu tenhamos a noção de que nós precisamos reconhecer de fato, de verdade, que Jesus é o nosso bom pastor, e sem Ele nós não podemos viver, assim como Ele já disse lá no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos ter essa consciência. No Antigo Testamento nós temos a figura do pastor e essa imagem pastoril do pastor que tem as suas
ovelhas. O próprio Davi, sendo um pastor, vai falar muito a esse respeito. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, a vara e o cajado me consolam. A presença do pastor, o pastor que alimenta. E o próprio Deus vai dizer lá no capítulo 34 do livro de Ezequiel: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas, eu mesmo resgatarei as minhas ovelhas. E tudo isso a gente aprende e vê a promessa de Deus sendo cumprida em Jesus, de fato ele arrebanhando, de fato Jesus construindo um rebanho para a honra e glória do nosso Deus. E nós precisamos ter essa consciência. Quem é o nosso pastor? É Jesus Cristo. E ele chama alguns homens para cuidar da sua igreja. Como o texto que nós lemos de Hebreus, um dia os pastores, e aí é apertado e difícil para mim e para quem exerce essa função, teremos que prestar contas diante de Deus, e por isso eu digo sempre que é uma nobre missão pastorear, cuidar do rebanho, alimentar o rebanho. Mas nessa noite eu quero falar sobre essa identidade de Jesus, quando ele fala: eu sou a porta das ovelhas e eu também sou o bom pastor, que inclusive será o tema que nós trataremos aí na próxima aula extra, a identidade de Jesus, que remonta à ideia lá do Antigo Testamento, o próprio Deus se revelando aos hebreus que estavam cativos lá com Faraó, e Deus então se revela e fala assim: eu sou o que sou, eu sou o Deus da eternidade, eu sou o Deus que criou todas as coisas. E Jesus vem dizendo para nós: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E nessa caminhada nós precisamos entender que nós não podemos viver sem Jesus, mas, pecadores que somos, nós falamos que nós não podemos viver sem algumas coisas. Por exemplo, você já disse assim: eu não consigo mais viver sem essa coisa, sem determinada coisa. Outro dia o telefone tocou, um amigo meu mudou para São Paulo, feliz da vida, saiu lá do interior, estou falando interior do estado de São Paulo, lá no interior, quase 600 quilômetros. O Jefferson, eu não consigo mais viver sem o meu apartamento. Pensa num apartamento bacana, tem uma visão não sei da onde e tal. Falei: manda umas fotos, tal. Fiquei mais animado que o cara. Fiz uma decoração assim, troquei iluminação, coloquei um home theater, agora posso jogar meu videogame numa tela, minha esposa está feliz e não sei o que. Eu quero dizer para você: eu não vivo mais sem esse apartamento. Legal, interessante, mas preocupante. Por quê? Não, você não vai pastorear eu. Lógico que eu vou. É um outro amigo que tem problema de unha encravada. Quem aqui já teve unha encravada? Sabe o que é dor de uma unha encravada? Parece que o coração está pulsando lá no dedão, fica assim, latejando. Aí meu amigo falou assim: ô Jefferson, eu não vivo mais sem a podóloga. Eu falei: deixa o marido dela ouvir isso, ele vai te pegar. Não, sem o trabalho dela. Cara, é uma dor, eu preciso usar sapato, você sabe como que é, e aperta, aquilo sangra, aquilo dói, machuca. Eu não vivo mais sem essa podóloga. Eu não vivo mais sem um carro. Eu não vivo mais sem meu pet, sem meu cachorrinho, sem minha esposa, sem o filho. E a gente vai colocando muitas coisas na frente de Jesus. A gente fala assim: eu não consigo mais viver sem isso. E pastores também podem cair no erro de falar assim: eu não vivo sem a igreja, sem o púlpito, sem o microfone. Agora, quem é você? Quem sou eu sem as coisas que nós temos? Quem é você sem o seu curso? Quem é você sem a sua casa? Quem é você sem o dinheiro que você tem? Eu espero que tenha. Quem tem dinheiro aí? Não sou Silvio Santos não, hein? Ainda mais usando o microfone na mão, né, Rafael? Quem é você sem o título que você carrega, sem a função que você exerce? E você deveria levantar a voz e falar assim: eu sou uma ovelha. Eu sou bem cuidado por Deus, Ele cuida de mim, Ele me abençoa. Porque o texto vai dizer para nós que esse Jesus amado, Ele entra no curral, Ele entra no espaço das ovelhas. E veja que o porteiro conhece Ele e Ele tem acesso às ovelhas.
Jesus é o único que tem acesso às profundezas do nosso coração. E por que Jesus sabe tudo que está no nosso coração? Para cuidar, para pastorear, para mostrar para nós quais sentimentos são de Deus e quais sentimentos não são de Deus. Tem gente que comete a loucura de confiar no seu coração. Quer ver eu gelar quando alguém fala assim: ai, meu coração está em paz. Ai, meu Deus. Já leu o texto de Jeremias que o coração é enganoso? O coração de mais algumas pessoas ao seu redor também está em paz para você tomar essa decisão? Não, pastor, pode ficar tranquilo. Aí a pergunta que eu faço: você já ouviu o seu pastor sobre essa situação? Então veja comigo no texto que esse pastor, ele passa pela porta no versículo 1 e ele entra, e todos aqueles que vieram antes de Jesus são ladrões e salteadores. E Jesus aqui está condenando toda a liderança do Antigo Testamento que não entendeu a proposta de cuidar do povo. E o próprio Deus está falando assim: vocês não cuidaram das minhas ovelhas, eu vou mostrar como que cuida. O cuidado das ovelhas é sacrificial. Quem quer ser pastor tem que ter sacrifício, ou não? E as ovelhas, só as ovelhas de Jesus seguem quem se dedica na obra, ou não? Tem alguns pastores modernos, contemporâneos, que acham que tem fórmula mágica. Ô Jefferson, conta aí como que faz. É só trabalhar. Desculpa. Qual o grau do seu sacrifício? E na casa é assim, no emprego é assim, no ministério é assim. Tem que se dedicar, tem que ter sacrifício, tem que labutar. Não tem jeito. Horas e horas de estudo, como foi dito aqui pela manhã. Ô Cíntia, foi você que escreveu aquele texto? Parabéns, hein? Como você descobriu que eu fico horas e horas estudando? A esposa do amigo meu falou: nossa, meu marido, pastor, você precisa ajudar ele, dá uma assessoria. Eu falei: dou. Quanto você come? Não como nada. Mas eu acho que ele não vai aguentar, não. Por quê? Não, eu estou ouvindo ele, a esposa do pastor. Cuidado, Natália. Parece que o sermão deu uma caída assim de qualidade, de conteúdo. Faz quanto tempo? Desde a pandemia. Então, mas na pandemia que era para o cara trabalhar para preparar a igreja para pós-pandemia. Ele pensou que a igreja ia acabar na pandemia. Fala: não sei, só sei que agora você está viciado nesses vídeos aí de culinária. Eu falei: não acredito que segunda-feira de manhã o cara está assistindo Ana Maria Braga. Ele falou: é isso mesmo. Eu liguei para o cara. Falou: amigão, vai trabalhar, vai ler, vai estudar, vai saber o que as pessoas estão passando, o que está acontecendo. Entra no curral, entra na vida das pessoas. Que história é essa de pastores de púlpito que não tem cheiro de ovelhas, que não conhece as ovelhas, que não vive com as ovelhas, que não sabe o nome das ovelhas? Pastores do púlpito, do estrelato, da fama, dos likes das redes sociais, mas que não tem vivência com o povo. Uma das coisas mais lindas no ministério, Rafael, é você conhecer as ovelhas e as ovelhas te conhecer, Lucas. E quando você dá um comando, elas obedecem. Às vezes demora um pouco, mas obedece. Reclama, mas obedece. E quando não obedece na hora, vai entender depois a voz do comando. Porque sem a voz do comando do pastor, o lobo tem espaço, ou como diriam alguns, brecha para entrar. Como que o pastor afasta o lobo? Bom, o lobo ronda os rebanhos? Sim ou não? É só você ter uma filha bonita, você vai ver os lobos rodando, ou rondando. Quem tem filha bonita, filho inteligente, a Rosane já levantou a mão lá, sua filha é linda mesmo. Seu menino também tem um sorriso contagiante, esse Felipe, está com sono lascado hoje. Tomou café não, meu filho? Estou brincando com ele. Até me perdi aqui. Onde que eu estava mesmo? Me perdi. E aí, então, a gente precisa ter esse entendimento, que o lobo está rodando toda hora. O lobo quer a ovelha pronta.
Ovelha gordinha, ele quer a carne, quer os benefícios, e o pastor tem que de vez em quando ter uma palavra dura, uma palavra firme, porque a palavra do pastor espanta o lobo. O lobo fica assustado. Alguém já disse aqui em Sorocaba que os baixinhos é que são bons no púlpito. Não cresce muito não, hein? Você só na cambagem aqui, só na... Tem que ter palavra firme, tem que saber para onde que vai, tem que ter voz de comando, porque na realidade as ovelhas ouvem o comando, porque essa voz é conhecida nos momentos de dificuldade. Veja que o pastoreio se dá quando Jesus conhece o nosso nome e fala o nosso nome, e quando Ele fala o nosso nome, Ele fala da nossa história, da nossa vida, do nosso passado. Ele que nos encontrou, Ele que nos salvou, louvado seja Deus por isso. Num rebanho, numa multidão, nós não somos mais um, não. Na igreja de Cristo nós somos ovelhas amadas, e Ele cuida de cada um de nós. Ele fala o nosso nome, e ao falar o nosso nome Ele fala assim: eu sei que você é filho desse, dessa, você tem essa história, eu vou cuidar de você, então ouça a minha voz. E nós, nessa relação pastoral com Jesus, deveríamos falar assim: eu não vivo sem a voz de Jesus. Essa é a minha fala hoje. Eu não vivo mais sem o pastoreio de Jesus, eu não vivo mais sem a condução de Jesus, e eu não vivo mais sem a proteção que Jesus me dá, porque quando o lobo vier atacar a minha vida, Ele me defende, e não tem ninguém mais forte que Jesus. Amém. Outro dia Timóteo chegou com essa história em casa: pai, tem um menino lá na escola que falou que o diabo também é forte. Mas ele está derrotado. Dê um glória a Deus aí. Jesus já venceu a morte, filho. Ele é o inimigo, mas ele já tem a sentença. Ele vai para o inferno, ele e seus anjos. Nós cantamos isso. Nós somos em Cristo mais do que vencedores. Louvado seja Deus. Tragada foi a morte, e nós vamos celebrar agora a ressurreição de Jesus. E Ele conhece a nossa história. Ninguém é mais poderoso do que Jesus. E quando o acusador vier sobre a sua vida, sobre a minha vida, Jesus nos defende. João, que escreve esse evangelho, vai dizer para nós que Ele é o nosso advogado. Ele defende a nossa causa diante do Pai. Ele diz: eu derramei o meu sangue, ó Pai, em favor dessas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que estão fora desse aprisco, eu vou buscá-la, e quando eu quiser, eu as trarei, e formarei um só rebanho, e esse um só rebanho terá um só pastor. Você imagina o dia em que nós subirmos como igreja, e aí o Senhor Jesus falar assim para mim: Kátia, devolve minhas ovelhas. Aí eu falar assim para o Senhor: está aqui, Senhor, as tuas ovelhas. Aí Jesus pode perguntar para mim e falar assim: fala o nome das ovelhas, né? Aí o Timóteo chega assim para mim e fala assim: pai, você é doido, cara? Por quê? Você conhece todo mundo da igreja, quem é, quem não é membro da igreja? Eu falei: como você sabe que tem membro e não membro da igreja? Eu vi aquele dia lá você falando na assembleia. A gente pensa que as crianças não estão atentas, tá? Então tem membro e tem não membro da igreja. Tem visitante e tem gente que está chegando na igreja. Tem. E você conhece todo mundo. Como você faz para guardar tudo isso lá na sua cabeça? Não sei. Dom de Deus. E até as crianças, todas você sabe. Eu falei assim: eu só sei porque eu oro por elas. Porque uma coisa é você falar assim: eu estou orando por todo mundo. Você já fez essa oração? Eu também já, tá? Não é para você ficar com o coração pesado, falar: o pastor está me acusando. Não. Quem já fez a oração assim: Senhor, abençoe todo mundo que está doente? Alguém faz? Fez? Abençoe todos os médicos. Você fala: todo mundo que está com dengue, todo mundo que está com preguiça de vir na igreja, a turma que ficou desviada na pandemia e nunca mais voltou. Você ora assim para todo mundo? Agora, quando você coloca o nome, você passa a amar de uma maneira intensa aquela pessoa. E Jesus está falando assim: as minhas ovelhas me conhecem pelo nome, e quando elas ouvem a minha voz, elas me seguem. Veja que interessante, nós não podemos viver nessa vida sem seguir a Jesus, porque só Jesus vai chegar conosco na eternidade. Amém por isso. Por isso ele fala assim: eu sou a porta, e quem não passar por essa porta
não tem entrada no céu. E diz o texto bíblico que a porta para a eternidade é uma porta larga, né? O caminho é bem largão. Pode vir todo mundo do jeito que tiver, que quiser e ficar assim? Não, a porta é estreita. E a minha fala hoje é o seguinte: a porta do reino de Deus não foi reformada, ela continua estreita. Só vai passar por ali quem anda em santidade, quem colocou a vida nas mãos de Deus e quem confessa publicamente que Jesus é o Senhor e que Ele é o bom pastor. E Ele vai à frente e as ovelhas vão tudo seguindo Jesus. Eu lembrei daquele hino: ouça a voz do bom pastor, vem e segue-me, segue-me. E a voz de Jesus nessa noite para pastorear a igreja é o seguinte: confiem em mim, eu levarei vocês às mansões celestes, eu levarei vocês aos pastos verdejantes. E as pessoas ficam falando assim: pastor, onde será os pastos verdejantes se não na eternidade? Irmãos, se Ele é a porta e Ele faz a ponte, a ligação entre nós e Deus, Ele vai entrar na eternidade, como Ele já está na presença do Pai, e Ele vai nos chamar pelo livro da vida. E as ovelhas têm o seu nome no livro da vida e vai chamar nominalmente cada um. Aqui nessa vida a gente precisa do CPF, do RG, inscrição estadual, CNPJ. Lá é só pelo nome. E Ele te conduz pelo nome, Ele te conduz pela sua história. Ele fala assim: e cuidado, porque o ladrão que não ama a sua vida vem para... Vamos lá na sequência? Primeira coisa que ele faz, ele mata. O que ele quer roubar? A alma, a paz. Tem falsos pastores. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? A carreira pode ser um falso pastor. Não, se você tiver esse curso, se você tiver essa graduação, você vai ser feliz e o seu coração será preenchido. Mentira! Você precisa da voz de Jesus. Se você tiver essa casa, se você tiver essa pessoa do seu lado, se você comprar isso, se você comprar aquilo, mentira! Você precisa ter o seu coração preenchido pela voz do Senhor, porque Ele vem para roubar, depois Ele mata e depois destrói, aniquila. E aí Jesus fala assim: eu vim para que vocês tenham uma vida plena, uma vida em abundância. E só desfruta dessa vida em abundância quem diz e quem reconhece que Jesus é o bom pastor. Aleluia. Posso contar uma bênção? Posso contar uma bênção? Vocês estão comigo aí ou não? Tá, lógico que estão. Vocês já esqueceram já, Edna, qual que é mesmo? Vocês estão comigo? Oh, legal, legal. Só nessa hora, hein? Não anima muito não, hein? Tô brincando. Tô lá, internado, naquela luta, né, Natália? Chega os meus tesoureiros. Pá, pastor, como que tá a situação da troca do plano aí e tal, não sei o que, todo mundo preocupado. E aí meus amigos e tal, não sei o que. Virou o mês. A boa notícia é o seguinte: eu estou no novo plano e serei melhor cuidado. Aleluia, Deus seja louvado. O que é isso? Provisão de quem? O que Ele falou para mim? Ô Jefferson, você é minha ovelha também, não é? Sim, senhor. Estou cuidando de você, viu? Se eu sou o seu pastor, nada, eu vou cuidar. Falei, sim, senhor, mas na minha opinião, se fosse agora, né? Aí ele falou assim: não, você vai ficar aqui, depois você vai ficar para sua casa, eu vou ensinar algumas coisas para a igreja, vou ensinar algumas coisas para você, depois você vai, e na hora certa eu vou cuidar, eu vou abençoar, e você vai ouvir minha voz, a diretoria vai ouvir a voz, a igreja vai ouvir a voz, e a igreja celebrará porque você está sendo bem cuidado. Eu cuido de você, e ao cuidar de você eu estou dizendo para a igreja: eu estou cuidando da Igreja Batista Nova Canaã. Louvado seja Deus. Eu recebi um vídeo da Glaucia e das crianças no período que eu estava de férias mandando a mensagem para mim, que eu não tinha visto: pastor, volta logo, nós te amamos. Porque as ovelhas ouvem essa voz e elas confiam nessa voz, e essa voz precisa ser segura. E Jesus está dizendo para nós: confie em mim, eu vou guiar você, eu vou cuidar você, eu vou abençoar você e vou conduzir você à eternidade. O final da nossa vida é a presença eterna e gloriosa de Deus. Quando Ele vai falar assim para nós: vinde benditos de meu Pai, venham cear comigo.
eu morri na cruz por ti, ouça minha voz, seja minha ovelha. E a gente vai falar assim: Senhor, e essas outras ovelhas? Por isso daí é problema meu, eu é que trago, porque na realidade estou formando tem alguns que entram em crise nessa hora, só rebanho. E na eternidade não vai ter plaquinha de igreja, correto? Não sei se alguém te avisou, mas não é para você ficar bravinho, não. Não pense em você que vai chegar lá no céu, né, Cleusa? Tem o grupo dos presbiterianos, os meus amigos presbiterianos. Eu já estudei numa faculdade presbiteriana. Quando fiz o curso em Campinas, nas costas, o seminário batista nas costas do seminário do Sul, né, presbiteriano. Então eu tinha algumas aulas lá com os meninos, e a gente brincava. Eles brincavam: não, você é um bom batista. E a gente falava, não, ficava brincando. Eles me chamavam de primo, a gente chamava eles de primo e tal. E eles falavam assim: não, mas os batistas são meio gelados. Eu falei: então vocês são uma pedra de gelo, né? Porque os caras são tudo engomadinho, a maioria naquela época, tudo quadradinho, formal. Aí então aqui tem um grupinho quietinho, presbiteriano. Tem os batistas, avivalistas como eu, que gostam de missões, que falam alto e que gostam da evangelização. Tem a galera lá, Billy Graham e companhia. Eu quero estar nessa fila aí. Tô brincando, tá? Aí tem a galera mais avivada, pentecostal, fazendo um barulho danado lá. A gente pensa que vai estar tudo divididinho assim. Não, 1000 vezes não. Há um só rebanho. E esse rebanho precisa ouvir a voz de Jesus por meio do pastor que ele colocou na igreja. E por isso é um privilégio hoje de você ouvir a voz de Deus e falar assim: Senhor, eu entrego. Eu coloco a minha vida em tuas mãos. Agora, por que Deus usa por várias vezes essa figura de ovelha? Estou caminhando para o final da minha fala. Por quê? Ovelha. Quem me ajuda? Vocês estão com medo? Não tem pegadinha. Quem me ajuda? Tá, beleza. Tem malícia? Sei não, hein? Sei não. Só se for o rebanho lá da Bahia, lá de onde você veio lá. Não sei não. Esse daí tá meio complicado, esse aí tá. Mansa. Humilde. Fujona. Ela precisa de direção, beleza? Quem aqui já viu um tropeiro lá no Pantanal conduzindo aquele rebanho de gado? Vai o ponteiro, lembra do ponteiro? O berrante tocando na frente, e vai os da ponta. O ponteiro lá e os outros ponteiros de ponta, e 2 cachorros do lado. Qual é a função dos cachorros para pegar o gado aqui da nossa cultura? E fica mordendo e latindo pro rebanho, não? E qual é a função dos caras da ponta? Correr atrás de quem? Claro que escapa. Ela não é tão mansa assim. Ela não é tão dócil assim. Ela não é obediente. Ou é? Você é obediente? Mas você é uma ovelhinha de Jesus, não é? Você faz parte do rebanho do seu pastor. Por isso que você precisa do pastor que está aqui. Por que eu estou aqui? Para te lembrar, para você não sair do caminho. E ele me usa para falar assim: ó, volta para o caminho. Aí quando você começa a desviar, o pastor vai lá. Ele tem o que na mão? O cajado tem um formato da cabecinha, e a gente acha bonitinho, né? Ele vai lá e pega. Você já viu ele pegando? Dá uma estrangulada na ovelha, ela volta meio assustada. E tem umas que tem que vir assustada mesmo, porque senão ela acostuma lá fora e vai embora. Se o pastor deixa o rebanho só naquele mesmo espaço, ela consome toda aquela grama e ela fica sem nutrientes. Por isso que de tempos em tempos o pastor precisa tirar o rebanho daquele canto e pôr no outro canto. Por isso que ele fala que conduz a pastos verdejantes. Por que tem dia que tem uma refeição, tem dia que tem outra refeição?
na igreja e do púlpito da igreja, e tem uma fala, e aí o Rafael, o Lucas sempre falou, de vez em quando você muda os estilos, a gente está tentando aprender um estilo, você muda, mas tem que mudar. Quem gosta de comer a mesma comida todo dia? Mesmo que é daquela pessoa amada. Eu amo a comida da Natália, eu falo assim, mas dá uma mudada, por favor. Você não está com saudade de comer um cuscuz? Eu estou. Falar em comida, gente, é que eu estou magrinho, né? E a saudade de comer bastante, comer coisa boa. Aí a Irani, quem lembra da Irani aqui da nossa igreja? A Irani fez uma provocação para mim hoje, Cezinha. Não gostei muito não. Pastor, vou contar essa. Posso? 5 dias antes do senhor ficar doente. Não, mas estou doente faz 4 anos. Não agora, a última crise. Ah, tá bom, brinquei com ela. Ela falou assim, fui lá no supermercado e o Eugênio é esposo dela. Hã? Eugênio. Lembrei da Terezinha agora. O Ângelo. Escuta essa, Carlão, sei que é amigo dela faz tempo. O Ângelo foi comigo no supermercado e a gente recebeu um dinheirinho lá que fazia tempo que a gente não ganhava lá e tal, não sei o que, contou a história. E a gente chegou lá e comprou 2 picanhas. 2? Mamãe. E aí a gente ia convidar o senhor para o domingo, mas você foi internado na quinta. Você vem me contar agora, Irani? Ela falou assim, pastor, estava daquele jeito que o senhor gosta. Como que é o jeito? Quando o Ângelo pegou a faca, eu fiquei olhando para a cara dela assim, querendo esganar, provocando eu, e passou a faca, eu falei, já sei, saiu aquele suco e deitou aquela carne molinha, é isso mesmo. Eu falei, se eu estivesse lá eu ia pegar assim, passar no vinagrete. Ela falou, imaginei o senhor lá. Irmã, você está me provocando aqui no corredor da igreja. A boa notícia, ela falou assim, mas aí você ficou doente, a gente só comeu uma, a gente guardou a outra para você melhorar. Paulinho fez um convite para mim ali antes de começar o culto, aqui, quanto a gente pode abastecer você de carne? Estão vendo os cuidados de Deus? E o pastor tem que fazer isso, sair da rotina, mudar. Particularmente eu teria muito tédio de ouvir o mesmo pastor, a mesma comida e comer do mesmo jeito, sempre assim. E o pastor precisa ir trabalhando as ovelhas, tira daqui, põe ali, cuida e leva para cá. Precisa trazer águas tranquilas, porque senão a ovelha é muito afoita, ou não é afoita? Ela enfia o focinho na água, ela morre afogada. Você já viu que ela tem 2 furinhos só para respirar? Você já viu uma ovelhinha de perto? 2 focinhos. Focinho não, furinho no focinho. Esses dias eu fui em Itu, lá numa fazendinha, lá eu vi uma ovelhinha e fiquei observando ela. Perguntei pro cara que é o tratador, por que você não coloca uma bacia igual de cachorro? Eu falei, não, ela enfia o focinho lá e depois ela morre afogada. Mas não precisa entrar inteira para morrer afogada. Eu falei, não, ela não consegue tirar depois que a água entra. Eu falei, então por isso que precisa ser o quê? Águas tranquilas. Estou entendendo, ou seja, eu e você precisamos de cuidado, e ninguém melhor do que Jesus para cuidar da minha e da sua vida. E a partir de hoje você vai ter que dizer o seguinte, eu não vivo mais sem a voz de Jesus, eu não vivo mais sem a condução de Jesus, eu não vivo mais sem a provisão de Jesus, e tudo que você receber, você vai ter que falar o seguinte, tudo isso veio das mãos do meu bom pastor. Até o amor que eu recebo da minha família é um presente e um pastoreio do meu pastor, é um cuidado do meu pastor. Tudo veio do meu pastor, e esse meu pastor vai me conduzir até a eternidade. Eis que estarei convosco todos os dias, foi o que disse Jesus, o seu pastor. Os dias são difíceis, os dias são maus, Ele está lá com você. Os dias são de alegria, de festa, Ele está lá com você. Os dias são de apreensão, de luta, Ele está lá ao seu lado. Saiba que Jesus nunca vai
te abandonar. Ele te ama, Ele se entregou por você. E a forma de relembrarmos a figura e a presença de Jesus é celebrando a ceia. Ele disse: vocês vão celebrar a ceia em memória de mim.